E aí? Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo 10? Quanto tempo? Eu sei do que vocês querem que eu fale. Pessoal do YouTube aí, manda um oi, vê se tá tudo bem, se o áudio tá chegando aí bem, se tá tudo ok. É. E aí, como que vocês estão? Como vocês passaram sem esse tempo comigo? Foi bom enquanto durou? Vocês se comportaram direitinho? Beleza. Sim, senhora, dona Edilene, é exatamente isso. Nós vamos conversar sobre uma análise de Tom Brady e Gisele Bündchen. E é hoje sobre dor de cotovelo, que eu sei que vocês queriam que eu falasse sobre isso. E aí no final vocês façam as perguntas. Muito bom. Muito bem, sejam muito bem-vindas e bem-vindos todos. Nós vamos conversar aqui hoje sobre uma análise do que está acontecendo e eu vou passar alguns dados científicos, claro, tá? Para que vocês aprendam também um pouco mais sobre isso. Então, de antemão, a gente vai falar sobre o caso da Gisele Bündchen, vai ser mãe, não é isso? E que tem dado aí uma grande reviravolta, porque aí o ex manda mensagem, coloca um story enigmático, faz isso, faz aquilo e tudo mais. E o que a gente acha disso como profissionais, fazendo uma análise fria disso? O que é isso? Como isso funciona? Como isso se relaciona com os nossos relacionamentos, com aquilo que a gente vive, tá? Nós estamos ao vivo agora no YouTube, para quem quiser com uma qualidade maior. Estamos ao vivo no Instagram. E nós vamos trabalhar esse tema aqui juntos, tá? E claro, eu quero a opinião de vocês. Primeira pergunta que eu começo fazendo aqui é: quem nunca teve uma dor de cotovelo, né? Afinal, quem nunca? Recentemente, e de maneira muito vultosa na mídia, a gente vem tendo acesso à situação da Gisele Bündchen, né? O início do relacionamento com o ex-marido começou em 2006. Em 2009, mais ou menos, eles tiveram um casamento. Cerimônias discretas, tudo muito, assim, reservado, claro. Hoje eles têm 2 filhos juntos. Enfrentaram diversos problemas, o que é muito comum em relacionamentos mais maduros e relacionamentos que envolvem personalidades, pessoas públicas. E há 2 anos, aproximadamente, eles se divorciaram. Esse divórcio é lógico que tem um peso significativo na vida de ambos, principalmente até pela questão dos filhos, dessa questão toda que é um link eterno, a gente sabe disso. E recentemente caiu na mídia que a Gisele está grávida de um atual namorado. Até aí não teria nenhum problema. As famílias hoje elas são reconstituídas, isso é muito normal, tá? Ampliadas e tudo mais. Só que o que a internet, o que a grande massa fica empolvorosa, né? Aonde a grande massa entra nisso, aonde todo mundo quer saber. Afinal, será que o ex da Gisele Bündchen, ele tá com essa dor de cotovelo ou não tá? Afinal, o que é dor de cotovelo, né? E eu sei o porquê muitos de vocês têm essa questão. Primeiro, é uma forma de fazer justiça com as próprias mãos, afinal, nosso público é um público um pouco mais velho aqui,
Todo mundo aqui já deixou, já foi deixado, já teve a dor de cotovelo, eu acredito. Então, quando a gente vê uma situação semelhante, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? E o segundo motivo é entender um pouco mais disso tudo e o que é que está ocorrendo de verdade, tá? Então, eles separaram há 2 anos, mais ou menos, e o Tom Brady não nos ajudou. Por quê? Porque ele colocou nas redes sociais dele, um story que deixou mais confuso, tá? Que o story, foto. Quem tá aí no YouTube vai ver melhor, né? Tá aqui o story dele. E ele coloca: ó, mirror in the sky, what is love? O que é o amor, né? Ó, espelho do céu, o que é amor e tal. Então, assim, ele deixa a gente mais confuso ainda, se ele aceitou bem essa situação, se ele não aceitou. Típico, né? Claro, da mídia, do movimento midiático, normal que as pessoas, eventualmente, mesmo até que não sintam nada, elas tenham esse tipo de comportamento, justamente até eventualmente para chamar atenção. Mas nós estamos aqui para fazer uma análise sobre isso e tentar chegar num consenso, tá bom? Primeira pergunta que eu tenho para fazer aqui para todos que estão aqui é: quem nunca teve uma dor de cotovelo? O que é essa dor de cotovelo afinal? Enfim, o que é essa bagunça toda? Então, a dor de cotovelo, na verdade, é um sentimento de tristeza, raiva, angústia, né? Ela advém, ela é um chamado mesmo brasileiro, tá? Ela não tá em outros países, não tem um termo americano para isso. E ela existe porque quando você tá ansioso, nervoso, raivoso, você tende a ficar em posição, né, fetal e tudo. Claro, sempre se posicionando ali com o cotovelo, até numa mesa, meio triste, aquela coisa meio, então dá a dor de cotovelo, né? E quem nunca teve? Qual pessoa madura na vida passou pela vida e não teve esse tipo de sentimento? A gente vê que isso é muito maduro, né? Geralmente quando nós terminamos um relacionamento, enfim, ou acontece coisas boas, igual, vai ter filho e tal. É muito comum alguém virar pra gente e falar: mas você tinha que estar feliz pela pessoa. Mas você tinha que estar, né, bem e tal. E o quão difícil é isso, né? Geralmente, inclusive quando a gente é mais jovem, quando a gente termina um relacionamento ou terminam com a gente espera que a pessoa se lasque, não é isso? E até uma forma de mecanismo de defesa do ego, né? Porque se eu termino com uma pessoa e ela fica bem, significa que eu sou um problema, né? Agora, se eu termino com uma pessoa e ela fica mal, pode significar que eu sou uma pessoa muito boa e tudo mais. E a maioria das pessoas terminam um relacionamento acreditando de fato que elas foram vítimas e que, né, houve um erro com elas e tal. Então, essa dor de cotovelo ela é muito comum no Brasil em estudos, e sim, tem estudos para isso. 70% dos brasileiros já relataram algum momento da vida de ter, né, essa dor de cotovelo. Os outros 30% provavelmente ainda não se relacionaram, porque realmente é muito comum, é muito normal. Principalmente no início da vida da gente, a gente se conhece pouco, né? A gente tem pouca ciência de quem nós somos verdadeiramente, e aí a gente erra muito, e erra muito com os outros também, conosco. Então a dor de cotovelo, na verdade, essa angústia, essa raiva, essa coisa toda, tá? Afinal, como diz ali Tom Brady nos stories dele, o que é o amor, né? Enfim. O que causa ou quais fatores estão implicados a essa questão toda? Então, por exemplo, para eu saber se o Tom Brady de fato tá brincando, tá ali fingindo sofrimento ou de fato tá tendo sofrimento, eu preciso entender as causas reais que causam isso, tá? Eu preciso saber de fato quais são os fatores que implicam necessariamente em ter uma dor de cotovelo. Uma dessas coisas é o que? Um término recente. Então, quando uma pessoa ela namora
namora 2 anos, que sejam 6 meses, e ela terminou ali tem 15 dias, é natural que junto ao luto do relacionamento, da perda, né, enfim, desse término, ela também eventualmente vai ter essas emoções negativas sobrejuntadas. No caso da Gisele Bündchen e do Tom Brady, eles têm mais ali de 2 anos de término. Então, não é uma situação imediatamente após a dissolução. O que afastaria, lógico, nós estamos falando de um único item, nós temos que juntar isso tudo. Existe uma questão de personalidade que a gente não vai tocar aqui no assunto. Existem várias coisas, mas por esse item, o Tom Brady não teria um grande sofrimento. Uma pessoa que já está 2 anos separada da outra, a tendência é que ela não sofra tanto, tá? Por ver o outro se dando bem. As emoções negativas, elas geralmente são muito intensas nos primeiros dias, as semanas, chegando aí até uns 6 meses e tal, tá? Outra coisa, tem um problema aí dentro dessa relação muito grande, que são os filhos. Então, os filhos, eles trazem um contato constante, nós vamos abordar isso a posteriori, porque isso é um fator que atrapalha. Relacionamentos que duraram mais de 2 anos, eles tendem a ter um luto, a ter um período de emoções negativas maiores. Então, por exemplo, se por um lado, vamos pontuar aqui o Tom Brady, ele já terminou há mais de 2 anos, então ele não teria um sofrimento muito grande. Por outro lado, esse relacionamento dele com a Gisele durou mais de 2 anos. Durou aí praticamente 18, 15 anos, 18 anos. Então, a duração de um relacionamento mais longo faz com que a recuperação dele fique um pouco mais difícil, mais complicada. Afinal, 2 anos não podem ser comparados, por exemplo, a 2 meses. 20 anos não podem ser comparados a 2 anos. Isso é muito natural, tá? Então, esse é um problema. Então, se ele ganha um ponto nessa questão de não estar com dor de cotovelo, ele perde outro aqui, né? Relacionado ao tempo. Uma outra coisa que faria com que nós tivéssemos menos dor de cotovelo ou mais é se o término foi amigável ou conflituoso, é a natureza desse término. Então, por exemplo, quando a gente termina brigando, quebrando pau, e vai para Maria da Penha, e vai para não sei o que, e vai isso, e faz aquilo e tudo, então esse é um término conflituoso. Esse término conflituoso, ele prolonga o sofrimento e até essa dor de cotovelo também, tá? Ele prolonga por alguns motivos, e um dos motivos é que o término conflituoso, ele não é um término. Existem estudos da justiça que a maioria dos processos movidos num término de relacionamento, eles são única e exclusivamente para as pessoas se verem no tribunal e praticamente não terminarem, percebe? Porque aí você continua tendo um link com essa pessoa. Isso atrapalha muito a questão das nossas emoções e dos nossos sentimentos, causando um prolongamento, por exemplo, desses sentimentos ruins. Se você tem um término amigável e tudo mais, o que prova a ciência é que em um mês, mais ou menos, você vai estar já desprovido desses sentimentos ruins. Término amigável é aquele término onde ambas as partes concordam que não são um para o outro, que não tá legal, que não tá bom. E aí até o tempo de sofrimento, de término, de dor de cotovelo e tudo, ele abaixa muito. Ele sai ali de 6 meses a 2 anos para 1 mês, tá? E isso serve também para quem vai começar a se relacionar, namorar, enfim. Se você senta numa mesa com uma pessoa, ela tá falando mal do ex, mal disso aqui, talvez ela ainda tenha um conflito ali, né? Talvez ela ainda tenha sentimentos ruins, mas que ainda prendem ela a essa outra pessoa, tá bom? Muito bem. Então, em relação a isso, parece que esse término do Tom Brady com a Gisele foi amigável e ele ganha mais um ponto aí. Provavelmente agora ele está um pouco livre da dor de cotovelo. Terceiro ponto, terceiro fator que nós vamos analisar aí dentro desse relacionamento é se houve um fechamento de fato de sentimentos. Quando a gente tem
questões legais envolvidas, como o divórcio, por exemplo. O divórcio, ele necessita, o divórcio de um casamento, claro, ele necessita, por exemplo, de um documento de divórcio. E esse documento de divórcio, ele, de maneira racionalizada, ele facilita as pessoas entenderem que aquilo acabou. Tá? Se você vive um relacionamento ioiô, vive aquele relacionamento que vai para frente, vai para trás, não sabe se está namorando, não sabe se terminou, então esse fechamento ele está mal feito. E por esses motivos, os sentimentos ruins, os sentimentos negativos, eles podem continuar, tá? Dentro da questão aí da Gisele, do Tom Brady, a gente vê que esse fechamento ele foi executado de maneira legal, foi executado de maneira midiática, foi executado de maneira amigável. Então nós temos aí já praticamente 3 pontos a 1 para que ele não esteja sofrendo uma dor de cotovelo, e tem colocado o story simplesmente para brincar e gerar essa comoção midiática que tem sido gerada, né? Que é normal, faz parte do jogo. O quarto ponto é um ponto que traz sobre até infância, como você lida com a vida e tudo, que é um ponto de autoestima. Se você tem uma autoestima alta, né, a recuperação e essas dores de cotovelo, elas frequentemente vão estar inseridas aí até 2, 3 meses. Mas você tem uma autoestima baixa, você tem uma dificuldade em relacionamento e tudo mais, vai tender a esticar esse prazo para 6 meses, 1 ano, tá? Aqui a gente não consegue pontuar, porque a gente não conhece eles no íntimo deles, né? Se tem uma alta autoestima, uma baixa, enfim, e isso não está relacionado a ser famoso, isso não está relacionado a ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, que tem fama, que tem isso, que tem aquilo, e tem uma baixa autoestima, tá? E o contrário é verdadeiro. Então esse é um fator, por exemplo, causal, ele é um fator importante para a gente entender aqui sobre essa pontuação da dor do cotovelo, mas a gente não consegue pontuar isso aqui por não conhecermos intimamente, né, as pessoas envolvidas. O quinto fator é um fator de comparação, tá? Isso acontece na vida dos famosos, mas acontece também na vida dos pobres mortais, né? Quando a gente termina um relacionamento, inclusive eu tenho um primo muito bacana, e aí ele fala assim, ele falou uma vez assim, num término, ela nunca vai encontrar alguém igual a mim. Eu falei, igual não tem como. Vai encontrar às vezes alguém melhor, às vezes alguém pior, mas igual não tem como. O que acontece? Com essa questão toda relacionada às redes sociais e tudo mais, a comparação ela é inerente. E nós, espectadores, principalmente as pessoas que comentam, as pessoas que falam e falam de maneira não profissional, elas machucam os outros. Então, o que acontece dentro desse contexto todo? Não raras às vezes quando vai uma notícia dessa, tipo, tal pessoa tá grávida, tá feliz, vai alguém lá embaixo e coloca assim, esse é melhor que aquele, né? Esse marido que ela tá agora, pelo menos ele não é assim, então. E isso cria uma comparação, é inevitável que cria. E nem sempre é uma realidade, porque aquilo que a gente vê dentro das questões midiáticas nem sempre representam, ou quase nunca representam, aquilo que as pessoas vivem de fato, tá? E esses comentários, essas pessoas, elas dão uma impressão de que elas são muito próximas, né, dessas figuras públicas. Mas na prática a gente sabe que não são. Eventualmente pode acontecer de uma pessoa dessa ir lá, ver o que estão falando e começar a fazer essa comparação, tá? Isso é um problema. Isso é um problema e que pode eventualmente mudar a visão que a pessoa tinha. Então, a Gisele terminou com o Tom Brady, tá com um novo companheiro, não é porque o outro era ruim, não é porque esse é melhor. Porque isso é uma questão de sintonia. Talvez o outro era bom e esse também é bom. Não é isso? Porque também a questão de ser bom ou ruim depende muito nos relacionamentos, claro, mas depende muito do que você quer e de quem você é, né? Então, não dá pra gente falar quem é bom ou quem é ruim dentro desse contexto.
tá? Mas acontece, a gente vê isso muito. Então esse poderia ser um ponto que atrapalharia aí a questão do rapaz levando aí a 3 pontos a 2. Trazendo mais um contexto para a gente entender aqui a melhor forma de não criar dor de cotovelo, 45%, 50% dos brasileiros têm o costume de quando terminam ou quando estão afastados, né, desse último relacionamento, ir nas redes sociais e ver essa pessoa, procurar saber informações e tudo. E isso tá comprovado que atrapalha muito seu processo de cura, seu processo de olhar para a tua vida e seguir em frente. Então, eu até falo isso, se você tem um amigo, uma amiga, que você terminou um relacionamento, essa pessoa senta com você na mesa, fala, você tá sabendo do fulano? Fulano casou, fulano tá bem. Cara, essa pessoa não é tua amiga. Entendeu? Essa pessoa não serve para andar com você, porque ela não está te ajudando. A melhor forma da gente lidar com, né, com o término e com a dor de cotovelo é o quê? Não saber, não ter informações sobre isso. Porque se o tempo é um dos fatores mais importantes, claro, além da terapia, além do autoconhecimento, enfim, mas essa questão de não saber, não estar próximo, né, é muito importante. E tem até uma estratégia para isso, que é limitar o uso das redes sociais, você bloqueia, exclui, dá para organizar isso. Hoje em dia as redes sociais, inclusive, as plataformas, elas têm, antigamente não tinham, mas hoje elas têm a possibilidade e te trazem essa possibilidade de você pegar uma pessoa ali, conseguir bloquear, você conseguir não ver o que ela está criando de conteúdo e tudo mais, o que facilita muito para quem não quer ter contato com ex, né? Nesse caso aí, a pontuação fica negativa para o Tom Brady e quem está acompanhando aí a pontuação 3-2. Quando a gente... O sexto fator aqui que a gente vai analisar são os eventos na vida do ex-parceiro. Então, os eventos significativos, como casamento, gravidez, podem reativar sentimentos ruins, negativos, mesmo após um ano de passado do término. Tá? Então, por esses motivos, tudo que acontece de muito importante, muito significativo, pode fazer com que você se sinta mal, que voltem essas emoções negativas, mesmo após um ano do término, que é o caso que a gente está colocando aqui em tela. E claro, de maneira lúdica, a gente não está falando que isso representa a realidade, tá? Eu estou só trazendo para vocês questões para que a gente possa analisar juntos e vocês possam entender mais sobre as questões dos relacionamentos. Mas é lógico que isso não representa a realidade, nós teremos que trabalhar a questão da personalidade, perguntar isso para a pessoa, saber. Então, existem vários outros itens muito importantes também para que a gente analise, tá? Beleza. A presença de filhos em comum, elas atrapalham muito essa questão de seguir em frente, porque você vai ter sempre um contato. Então, essa necessidade de interação contínua, ela dificulta a recuperação emocional completa, o que daria um ponto a menos para o rapaz de novo, né? Os pais divorciados com filhos apresentam emoções persistentes após 1 ano, 2 anos e tudo mais. Mas é lógico que a gente está aqui falando sobre questões mais médias, né? Medianas. Então, assim, em hipótese alguma, a gente pode falar que isso se reflete de fato a esse caso, como eu havia falado anteriormente. Se cair aqui a live pelo Instagram é normal, eu tenho um limitador de tempo, tá? Então eu volto, não tem problema. No YouTube eu continuo estável. E como que eu lido com isso? A gente já falou aqui os fatores, a gente já brincou, deu pontuação, organizou, entendeu. Mas como lidar com isso? Afinal, o sofrimento desses sentimentos e emoções negativas pós-término, pós a pessoa tá bem, agora a pessoa tá bem, né? Ganhou na Mega Sena, separou de você e ganhou na Mega Sena. Como que eu lido com isso, né? Como que eu vou lidar com essas questões? Primeira coisa que a gente precisa entender, de fato, é que muitas das vezes a gente erra com os outros e a gente
passa dos limites e sofre, porque a gente não se conhece verdadeiramente, tá? Quando a gente não se conhece, tudo fica difícil, tudo fica problemático. Até as coisas boas. Quando a gente tem uma plena clareza de quem nós somos, também, tudo fica fácil. Então, não é porque o outro se deu bem que naturalmente eu me dei mal. Se eu me conheço, se eu sei meu caminho, se eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, o outro ter chegado lá em nada vai me fazer mal. Percebe? Então, uma das coisas mais difíceis na atualidade, dentro das circunstâncias humanas, é de fato o ser humano não se comparar e de fato ele entender quem ele é. O que ele quer? Quem eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar? Porque nós vivemos uma sociedade pouco evoluída intelectualmente, nós vivemos uma sociedade altamente comparativa, né? Pessoas se comparando todo o tempo, a todo momento. E dentro dessas comparações, as pessoas se perdem naquilo que elas são e naquilo que elas desejam. Vou comprar o carro porque tá na moda, né? A moda de quem? Quem sou eu? Eu sou mais clássico ou sou mais esportivo? Porque se o carro que entra na moda, se a roupa que entra na moda ela é moderna e eu sou altamente clássico, eu não vou comprar, eu não vou usar. Percebe? Ah, mas ela é a mulher mais bonita do mundo. Pra quem? Né? Não tô falando do caso específico ou isso ou aquilo, mas eu tô falando assim, pra quem? Porque quando um homem ele vai casar com uma moça, e deveria ser assim, ou vice-versa, a pessoa mais bonita para aquela pessoa deveria ser a namorada, a esposa. Então essas comparações, esses institutos de comparações e tal, essa coisa toda, essa loucura, ela não está acompanhada do eu. Quem eu sou? O que eu quero, afinal? Ah, mas a pessoa é a pessoa mais bonita do mundo. Tá, mas e para mim? O que eu acho disso no meu íntimo? Não é? A partir do momento que você começa a se conhecer, fazer as suas escolhas, você não tem mais um problema do ego quando eventualmente as coisas que não são para dar certo dão errado. Tá? Então a primeira coisa é eu preciso me entender. Eu preciso saber quem eu sou de fato, né? A identidade, o RG lá, fala, cara, você tem esse número, é só você que tem. Não é isso? Você tem essa visão, você tem esse tipo de jeito de pensar, tá? Então, dentro disso, só um minutinho. Pronto, voltamos aqui. Dentro disso, o que eu quero para mim? Porque quando eu sei o que eu quero, eu automaticamente excluo aquilo que eu não quero. E parece muito simplório o raciocínio, mas colocar isso na vida prática é difícil. Tá? Ah, eu quero essa mulher por quê? Por quais motivos? O que ela me traz que é tão importante para mim? Hoje nós estamos na era do eu quero ser rico, né? A internet, você abre aqui nas redes sociais e tudo, e todo mundo quer ser rico. Quero ser rico. Rico para quê? O que nós vamos fazer com esse dinheiro? O que precisa de tanto dinheiro assim que não te basta? Né? Qual o propósito que você vai cumprir dentro da tua alma com esse dinheiro? Ou é para ter para ter? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e por isso os relacionamentos amorosos são tão difíceis, é quem eu sou. O que eu quero para mim? Porque aí, eventualmente, as dores de cotovelo ficam menores. Não é isso? Quando eu sei quem eu sou, eu respeito aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Então, por exemplo,
Ah, não vale a pena sofrer por tal pessoa. Tá, mas eu estou sofrendo. O sofrimento ele é inerente a valer a pena ou não. Percebe? E se eu estou sofrendo e eu me amo, e se eu estou sofrendo e eu sei que isso é necessário para o meu crescimento, vamos sofrer. Eu vou entender essas emoções, eu vou entender o que é este sofrimento e o que ele implica dentro da minha existência. Por exemplo, seria muito estranho, no meu ponto de vista, mas você ser casado com uma pessoa bacana, você ser casado com uma pessoa boa, e ela ter um filho e um outro relacionamento e tudo mais, e você não sentir nada. É natural que quando você está bem resolvido, você vai se sentir feliz, porque essa pessoa está tocando a vida para frente, ela está dando certo, ou que você, quando ainda não bem resolvido, vai sentir uma grande tristeza, um incômodo e tudo. Mas a ausência do sentimento, essa questão, né, evitativa, ela não é normal. Então o senhor está falando que se eu preciso sofrer, eu devo sofrer? Claro. Porque o sofrimento, ele traz para nós também um mecanismo de entendimento do todo e outra, um aprendizado sobre aquilo que eu fiz e que não deu certo. Nós vivemos também hoje uma sociedade das pessoas que não querem se dedicar, das pessoas que não querem sofrer, das pessoas que não querem passar pelos processos, das pessoas que não... E não são. Então, aceitar de fato o meu sofrimento, né? E claro, colocar um prazo para isso. Apesar do sofrimento não ser volitivo, eu não escolho, né? Eu não escolho o meu sofrimento, ele não é volitivo, mas também ninguém pode sofrer a vida inteira, né? O sofrimento a vida inteira é sentimento e é sintoma de doença e precisa ser tratado. Agora, o sofrimento pelas coisas que aconteceram na tua vida, eles são normais, como a felicidade é normal. Passado esse processo de incômodo, né? De sofrimento, mesmo que raso, chegou a hora da gente levantar, vai lá, encontra amigos, vai jogar futebol pro homem, vai, sei lá, sair, pra mulher vai fazer compra, vai fazer dança, vai encontrar meios e mecanismos para sair disso, tá? Evite rotinas que linkam a sua vida novamente a essa pessoa. Ah, não, eu faço dança, doutor Fernando. É, na mesma academia que o meu ex é professor. Não pode, né? Não tem cabimento. Por quê? Porque você aí não fez um fechamento decente e outra, você está tendo um contato. E a recuperação com o contato direto, ela é atrapalhada. Não tem como, tá? E focar de fato, no final dessa história toda, no autodesenvolvimento. Cara, você está com a tua saúde em dia, você está com a tua profissão indo bem, você está construindo um futuro para você e é para você, claro. E aí, de repente, as coisas vão acontecer nesse meio do caminho. O maior problema de relacionamento, eu vejo isso, as pessoas chegam desesperadas, eu sou médico, sou pós-graduado em psiquiatria. Sou anestesiologista também, né? Não, mas aqui não vem ao caso. E sou especializado em relacionamentos amorosos. E a maior questão que muitas das vezes é trazida é esse desespero para arrumar alguém. Não faz sentido. Não faz sentido porque como é um interrelacionamento, e o interrelacionamento ele depende de duas pessoas, se você não estiver bem, esse interrelacionamento, essa outra pessoa que você encontrou, geralmente pode ser uma pessoa que não vai estar bem também, é o mais comum. Mas se ela for uma pessoa boa, com o tempo ela não consegue se relacionar com você. Porque você não está bem, né? Então, é preciso que a gente entenda que o relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, enfim, do que quer que seja mais o amoroso, ele precisa ser vivido na sua mais alta performance, né?
Ele precisa ter a dedicação da sua mais alta performance. Não é fácil. Relacionamento amoroso não é fácil. Vide número de divórcios gritante no nosso país. Vide as circunstâncias que a gente vive. É OnlyFans, é não sei o quê, é pererê, é muita confusão, tá? Mas quando nós buscamos um relacionamento, em último caso, nós estamos buscando uma consequência. A causa desse relacionamento bem-sucedido é quem? Somos nós, né? Não se faz uma boa macarronada sem um bom macarrão. Não é isso? Ou seja, você não consegue fazer algo... Você não consegue fazer algo bom se você não está bem, tá? E a gente precisa encontrar esse set point durante a vida, tá bom? Gostaram? Acharam que valeu? Dúvidas? Perguntas? Dúvidas? Perguntas? Esse ano não, Josi. O que fazer para superar a dor do fim de um relacionamento? Isso é outra live. O que a gente faz para a gente se conhecer? Então, assim, você tem inúmeras estratégias, tá? Muito boa a pergunta. Uma delas, por exemplo, é teste de perfil e personalidade. Pode começar por testes mais simples, como disse. Você tem testes arquetípicos da psicologia analítica, por exemplo, tá? Você tem livros, por exemplo, que você gosta, você tem músicas que você gosta, mas assim, na verdade existem testes e testes para isso, tá? Então, assim, comece pelo início. O que é o início? Teste de personalidade. E você escolhe o mais simples, DISC, tá? Aí você vai executando isso. Procura um profissional para isso também, isso pode. É melhor, ele vai te direcionar de maneira melhor, tá? Ele vai te direcionar de maneira melhor, mais profícua. Beleza, muito bom, Cris. Doutor, é normal o luto relacionar com outro homem, pensar em quem? Vamos lá. O que fazer quando o orgulho dele fala mais alto dentro do relacionamento? Nós estamos falando aí de uma diferença de poder, tá? Primeira coisa que a gente precisa é entender essas circunstâncias. Muito fácil, muitas das vezes, eu falar, tem um orgulho, tem isso, tem aquilo, mas o que é de fato que aconteceu? Quem conseguiu fazer essa análise de maneira organizada? Percebe? Então, assim, isso aí vai muito além, tá? Não tem, essa não é uma resposta, porque às vezes esse diagnóstico nem sempre está certo. Dúvidas, perguntas? Nada? Tá todo mundo sem dúvida? Sem pergunta?
Beleza. Então aqui a gente chega ao fim, né, desse estudo de caso, lógico que fictício, né? E a gente vai conversando, tá? Última pergunta, andem ver aí, então. Toda vez que eu vou sair, vocês falam assim, e aí, isso. Pronto, muito boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Resolvido. A Dani colocou assim, mulheres devem tomar iniciativa? Pois eu acho que não. O que me diz? E aí, galera? Vou botar pra galera responder aqui. Uma mulher, ela deve tomar iniciativa? Ela não deve tomar iniciativa? Como isso funciona? Como isso funciona? Então, uma mulher, ela deve tomar iniciativa? Ela não deve tomar iniciativa? Qual a opinião sua sobre isso? Não deve tomar iniciativa. Deve tomar iniciativa. Eu acho que quando ela tem interesse, tem que. Sutilmente. E aí, galera? Uma mulher deve tomar iniciativa ou não? Como que isso aí funciona?